Fala galera, aqui João Paviotti do canal Iconografia da História, tô aqui com meu amigo Fernandão. E aí galera, só de boa? Vamos assistir um negócio muito bacana hoje? A gente trouxe aqui um material massa que a gente já tinha divulgado no Instagram. Agora trouxemos aqui pra vocês. O David Chiodini correu atrás dessa parada aí. E a gente tá com o Programa Livre do Sergio Groisman, feito no Carandiru, no final de março de 1992. Tá errado, primo. É dia 7 de abril de 1992. É abril? É abril? Tá marcado abril? Dia Porque 7 tava de marcado abril. março no outra lá. Então, 7 de abril de 1992, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, 6 meses antes, pouco menos, 5 meses e alguma coisa, do evento do massacre do Carandiru, tá? Vocês vão... A gente não assistiu inteiro ainda, mas vamos passar aqui pra vocês. Vamos agradecer também o canal Volta Fita, que disponibilizou isso também na íntegra. Siga os caras lá e se inscreva no canal deles. E, cara, sensacional. É um negócio sinistro. Porque vocês vão ver o José Ismael Pedrosa, vocês vão ver Preso Famoso, diretor de disciplina. Vai dar pra gente entrar legal assim na parada, né? Fernandão, então solta pra gente aí. E aí eu vou pedindo pra você pausar, etc, etc. E depois a gente passa, inclusive, se vocês quiserem, o vídeo inteiro aqui. Ou a gente deixa o link aqui embaixo do Volta Fita pra vocês assistirem ele inteiro, sem interrupção. Pô, cara, eu acho sensacional essa abertura. Não precisa pausar, Fernandão. Pode deixar rodando. Essa abertura é sensacional. Tem uma vibe bem urbana, tá ligado? Tal. Agora pra mim isso é nostálgico. O Fernandão tá aparecendo uma barra aí embaixo aí, né? Melhor tirar. Essa barra aí que tá aparecendo, ó. Aí, agora sai. Beleza, aí, os preços. Mais um Programa Livre. Pela primeira vez na história do Programa Livre, eu não sei se da televisão brasileira, ao vivo, nós estamos aqui direto da Casa de Detenção de São Paulo. Aliás, que tem o nome de professor Flamínio Fávero. Nesse programa, que vai contar com a participação de mais de 800 detentos, nós vamos conversar a respeito das condições da vida, com a maior liberdade para todas as pessoas que estão aqui. Vamos ter também uma entrevista feita pelos próprios detentos com o diretor da Casa de Detenção, Dr. José Pedrosa, Ismael Pedrosa, e vamos ter também a Sula Miranda. A partir de agora, no ar, Programa Livre. Muitos anos 90, né? Nossa, demais, velho. Muito bem, e a gente vai começar o Programa Livre conversando com as pessoas que estão aqui. Muito legal aí? Pessoas que estão aqui e que vão mostrar pra gente que está aí fora como é que, na verdade, as coisas acontecem, quais são as realidades, com alguns temas que nós vamos citar, algumas reivindicações que eles têm a fazer. Tudo isso aqui, a partir de agora, no Programa Livre. Bom, Pausa. vamos começar com um tema que a sociedade está discutindo muito lá fora. Fica com o dedo ligado aí, Fernandão, pra pausar rapidão. Aí é o teatro que ficava no pavilhão 6. Era o pavilhão que geralmente alocava os estrangeiros que iam pro Carandiru. E tinha um grande teatro aí. É o mesmo teatro que o Drauzio Varela fez aquele projeto pra conscientizar os caras em relação à proteção para não pegar HIV. Então esse é o teatro do pavilhão 6. Muito massa. Imagem muito boa. Vocês veem os presos aí. Os caras com vários bigodão. Detalhe que esses presos aí, a média de idade dos caras é 20 e poucos anos, tá, pessoal? É que nessa época os caras pareciam mais velhos. Pode passar, Fernando. Ora, é uma questão delicada que estão querendo colocar como uma questão a ser definida rapidamente. Questão da pena de morte. Eu queria saber como é que os detentos daqui têm a opinião. Qual é a opinião de vocês a esse respeito? Quem começa me dando uma opinião a esse respeito? Com licença, deixa eu falar. Olha, aqui a gente tem o seguinte problema, o Estado trata a gente de forma paternalista, você entendeu? E você vai ver no decorrer da entrevista que é isso mesmo. O Estado deveria tirar da mão do Estado e passar para a iniciativa privada. O que a gente precisa de trabalho, poder ajudar a nossa família, você entendeu? De especialização, para sair, muita gente sai daqui, vai sair, não vai ter mais família porque não pode ajudar, vai sair, porque não teve especialização, não vai ter trabalho. A sociedade soube endurecer as leis.
Pode mas pausar. não fez o resto, que era da condição de vida. Aí, rapaziada, você vê que é o preso que já tem um pensamento do negócio de privatização do sistema, né? Nessa época aí, antes de surgir o comando, os caras já estavam bastante desiludidos com o Estado. Porque em 1988 surgiu várias legislações, em 84 surgiu a LEP, né, as Leis de Execução Penal, e os presos acharam que eles teriam o direito respeitado de verdade, tá? Porque havia um ambiente de redemocratização. E aí essas ideias no início dos anos 90 foi muito forte dentro da cadeia. De bagulho de privatização, de não sei o que, dessas ideias aí, entendeu? Que até hoje você vê gente aqui fora falando em relação a isso daí, sacou? Então você vê o jeito que o cara falando que o Estado trata as pessoas como paternalista e tal. É um discurso que hoje seria alinhado a uma direita aí mais liberal, tá ligado? Pode ir. Pro detento. Agora, hein? É pena de vida, não pena de morte. Ok. Com licença. Fala. Eu queria fazer Pausa uma também. pergunta. A gente vai pausando, tá, pessoal? É isso. Cara, o slogan do Serginho era Fala Garoto. Mas ele não podia usar isso no Carandiru. Eu acredito que ele foi até aconselhado a não usar isso no Carandiru, porque garoto, na época, significava uma gíria, meio um adjetivo meio ligado a feminino, entendeu? Tipo assim, a um cara afeminado, né? Seria aquele cara... aquele gay magrinho, tal... Sabe, o que as pessoas chamavam pejorativamente antigamente, me desculpem, entre todas as aspas pejorativamente, chamavam de viadinho, tá? Que era o gay afeminado que tinha um porte menor e tal, do que os caras que malhavam muito e tal, etc. Isso mudou bastante hoje em dia, mas era mais ou menos essa pegada. E o garoto poderia ser considerado que o cara não tinha uma caminhada no crime, era inexperiente e tal. Então ele mudou, ele não tá falando fala garoto, ele falou fala. Eu acho que ele vai... Tá meio perdido ainda, né? Você sabe qual pavilhão que era esse, primo? O 6. 6. Eu falei que é onde ficava o cinema. Ah, tá. E se for possível deixar no ar, para os senhores Afanásio Jazade e Amaral Neto, que prega tanto a pena de morte... Era os da Atena da época. Pergunta no ar para esses dois, ver se eles têm condições e estudo suficiente para responder. Por que que a Constituição pune, coíbe os atos antissociais, se a própria Constituição ampara e compactua com a industrialização de armas e tóxicos como o cigarro e o uísque e outras coisas? Muito bem, muito obrigado. Ainda a questão da pena de morte. Agora, falar do Zazarte, ele passava pano pro Chico Pé de Pato, né? Os ladrões somos eles lá em Brasília, lá. Todos os bons da boca que é ladrão e quer matar nós, quer deixar nós aqui nesse sofrimento aqui, ó. Ok, esse é um tema que está sendo definido aqui no Programa Livre. Deixa eu passar aqui que tem gente aqui, eu preciso pular esse murinho aqui. Fala aqui, garoto. Eu queria saber por que a pena de morte, sendo que a Rota mata lá fora, o capitão Conte Lopes, ninguém faz nada. Ele já é a pena de morte, a Rota também. O Conte Lopes era o deputado da Rota, né? Pausa também. Aqui no Programa Livre. Quero saber se tem gente ainda que queira dizer Não, alguma coisa. pausa aí pra nós. Aqui. O Conte Lopes, ele foi num debate com o Afroex, um abraço Afroex, e o Dexter também, um abraço pro Dexter, do 509, eles estavam debatendo isso. Na época, o Conte Lopes era o matadorzão da Rota, tá ligado? Depois ele virou deputado estadual e pá, então havia também essa disputa aí, essa tensão entre os caras, tá ligado? É interessante essa parada aí também. Na Casa de Detenção de São Paulo, fala. A pena de morte tem que tomar início pelo Antônio Rogério Magre. Ok. Passar para um outro tema aqui, são alguns temas que nós queremos saber aqui no Programa Livre. A casa de detenção, o presídio, de uma maneira geral, ele reintegra vocês à sociedade? O tempo que vocês passam aqui, vocês acham que já estão aptos a saírem e recomeçarem a sua vida? O presídio, enfim, a cadeia é um lugar onde reintegra o cidadão? Fala, Gá. Quando nós saímos, a sociedade chegar a apoiar pelo menos um ex-preso, aí tudo bem, nós podemos trabalhar e viver sossegado com nossa família. Caso contrário, não tem jeito. Ok.
Quem mais diz um pouco a esse respeito? Até que ponto a redação da casa influi a liberdade do preso? Está perguntando para mim? Justo. Faça essa pergunta. Repita. Até quando a redação da casa influi a liberdade do preso? Ok, mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você acha depois que você passar todo o tempo que você tem que passar aqui, você vai sair com condições para poder trabalhar? Acho que sim, eu espero que sim. Eu também espero que sim, mas vamos ver se é isso mesmo. Nossa, preso é mó psicose, hein, mano? Eu quero deixar bem claro para a sociedade que enquanto eles se preocupam com nós aqui dentro, pensando que a gente vai sair, vai votar e vai aprontar o mesmo, eles não se preocupam com a quadrilha nervosa que está lá em cima, que o crime mais hediondo que eu já vi foi da LBA, que levou todo o dinheiro das criancinhas carentes e tá lá. Ninguém foi atrás. Isso aí é uma pouca vergonha. Que nós, brasileiros, eu nasci aqui no Brasil, tenho o direito de falar, mas nós não temos o direito de falar lá fora com a sociedade. Nós sentamos ao lado do juiz, do promotor, nós não temos um pingo de liberdade para falar. Liberdade é só deles lá em cima, na quadrilha da LBA, e mais gente lá em cima que a gente não pode nem falar. Senão não vai acabar nem sair do portão aí para fora. Ok, vamos continuar aqui, fala aqui. Por que a pena de morte, se a gente já está tirando uma pena aqui muito alta? E por que a sociedade não aceita a gente uma pena dessa também? Pena de morte não pode existir. A pena de uma recuperação para nós. Ok, muito Os bem. presos já entraram na vibe. Mas vamos passar para um outro tema aqui, depois a gente vai voltando. Eu quero saber, existe hoje em dia uma questão que é uma questão fundamental, que diz respeito a vocês, que é a questão da AIDS. Os números que eu tenho são números realmente assustadores, de que cada vez mais cresce o número de aidéticos nos presídios e na casa de detenção. Queria saber quem falaria a esse respeito aqui. Fala. Tudo bem? Boa tarde, Brasil. Eu gostaria muito de poder falar. Eu pedi até essa oportunidade a você, porque a AIDS é uma coisa muito séria, todo mundo só fala, quando na realidade está morrendo gente para chuchu por aí e a coisa não está sendo bem dividida. O lance é o seguinte, atenção Brasil, quero fazer um alerta a essa população, que os casais sejam fiéis, abaixo a prostituição, sem homossexual e sem drogas no cordão, cuidado com a fase final e peçam perdão. Perdão a quem? Primeiramente a Deus, depois a si mesmo, por tanta violência cometida contra o corpo. Gente, fase final é os últimos 6 meses de vida de cada pessoa aidética. E a gente tem visto muito isso aqui, afinal de contas é uma doença incurável, a gente não brinca com isso. Esse é o meu recado para você. Ó, pra você ver de novo um discurso da época, datado. Na época achavam que só homossexual fazia essas transmissões, né? No caso aí da Casa de Detenção de São Paulo, também tinha os BACs, que era injetar o barato na veia, né? Que eles compartilhavam seringas e compartilhavam as agulhas, né? Encaixadas nessa seringa. Então era um barato bem pedrada mesmo, assim, bem forte disso daí. Mas você vê que esse cara já tem um discurso religioso, né? Se agarrar em Deus, moralidade e tal, não sei o quê. Quando a AIDS chegou, o Brasil ficou mais conservador também, um períodozinho ali de 2 anos, 3 anos, tá? Por conta dessas situações, que era uma doença que acabava pegando muitas vezes pelos atos libidinosos. E quando ele tá falando fase final, obviamente, era quando os caras já estavam numa situação de perder a vida, né? Que a gente tem um vídeo aqui que a gente fez uma live com 2 sobreviventes do massacre do Carandiru, né? O Nenê, Maurício Monteiro e o pastor Sidney. E eles falaram, né? Eles contaram algumas histórias dos caras que ficavam em fase terminal. Aí no Carandiru, a situação era tão precária que o cara descobria a doença 2 meses depois, 2 meses e meio depois, o cara tava muito magro, já tava na fase final, assim, em situação muito feia mesmo. Eu queria falar sobre a minha situação. Estou numa situação, estou com 12 anos de cadeia, estou tendo quase 6 anos, já fiz 2 exames psicológicos. Então chega uma psicológica, põe areia no meu processo, fala que eu tenho coisa da casa, que eu sou um cara, trabalho há 5 anos na casa, estudo, nunca tenho nenhum castigo, não tenho nada. E eles estão negando. Eu queria pedir para a execução, o juiz da execução, a diretoria da casa, para ver a situação. Não sou eu, com muitos irmãos que estão aqui, estão na situação que nós estamos. Isso é que eu quero pedir a isso, é a minha liberdade, para ele ver se eu tenho o meu direito. Eu estou no meu direito de ir para uma colônia, uma liberdade condicional, e eles me dão minha condicional. Eu também sou ser humano igual aos outros também. Tá ok. Agora é o seguinte, assim como esse amigo aqui, eu sei que existem várias pessoas aqui, vários detentos em situações
jurídicas já definidas, mas que ainda não podem sair. Eu queria saber, levantando a mão, quantas pessoas estão nessa situação. Por favor, queria que a gente mostrasse aqui. Porra, todo mundo, velho. Claro que não dá pra gente conversar um por um, mas de qualquer maneira, essa vai ser a primeira pergunta pro diretor. Ô, Serginho, vai cobrar o diretor, brother. Qual a providência que o Estado vai tomar para que essas questões jurídicas pendentes sejam resolvidas e muitas pessoas que já deveriam estar lá fora fiquem lá fora e não aqui dentro? Paz, senhor. O senhor falou sobre Deus, sobre pena de morte, certo? O homem sem Deus, ele vem falando tudo isso que você está falando, certo? O homem sem Deus não é nada. Agora vamos falar sobre... Você está falando sobre o diretor, sobre corrigir sobre esse assunto aí. Eu acho que o presidente... Deixa terminar. O presidente da República, o governo... Pausa aí, mano. Enfim, a bancada geral, sabe quem fazer? Deixa eu falar pra vocês, sabe o que os caras tá vaiando ele? Por causa da inconveniência, mano. Ele já tá começando a meter igreja e Deus no meio da parada aí e tal, isso fica muito nítido na fita. Já existiu um movimento evangélico nessa época, ele era pequeno dentro das cadeias, tinha muita questão da Umbanda, catolicismo, etc e tal, tinha as pastorais que faziam, e os evangélicos eles já tinham, eles têm essa fita de missão e tal, então ele já pegou a Bíblia, já falou Pai do Senhor, já tá falando de Deus, e agora vai mandar um recado político também. Pessoal, questão evangélica misturada com política, essas coisas sempre existiu, tá? Não esqueçam disso. A gente tá falando de 1992. Pode voltar, pode ir, Fernando. Fazer uma comunhão com a sociedade lá fora, dono de firma, empresário, esse povo da alta sociedade aí, que está lá fora. Fazer uma comunhão para que esse povo aqui reentregue a sociedade. Aqui tem muitas pessoas que falam aqui que é lixo humano. Aqui não é lixo humano, aqui é o ser humano. Aqui... Tem muitas pessoas que têm dignidade a entregar a sociedade. Entregar a sociedade, certo? Mas que os fabricantes, construtor, enfim, que faz uma comunhão com eles, entre eles o presidente, para que dá emprego a esse pessoal lá fora e dá uma oportunidade para que não possa vir voltar a cumprir isso aqui. Legal, valeu, obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Bom, continua, fala aí. Eu queria agradecer o espaço que você está nos dando e saber do doutor Pedrosa o que está sendo feito nos casos, que nem o meu caso e muitos casos dos companheiros, que já está mais da metade, 3 anos está passando a metade da pena, e o que está sendo feito para apoiar a gente, para o semiaberto. Tá bom, isso nós vamos fazer. Eu queria que alguém me explicasse aqui qual é o significado da lei número 7.210. Qual o significado da lei 7.210? Deixa eu saber aqui. Vamos explicar para as pessoas. Fala. Essa lei... É um pouquinho mais no sol aqui. É a LEP, as leis de execução penal, viu, pessoal? Essa lei, ela foi instituída em 1984, que foi para que os presos iam conquistando a sua liberdade gradativamente devido ao seu mérito, né? Isso quer dizer, a partir do cumprimento de 1/6 da sua pena, o preso que tiver bom comportamento, estudar, trabalhar na casa, ele teria o direito de progredir para o regime menos grave, que seria o semiaberto. Mas, paralelamente, eles criaram o Centro de Observação Criminológica, que é o centro que veio substituir o antigo exame da BIL, porque eles anularam a medida de segurança que era inconstitucional. E, infelizmente, todos nós estamos presos aqui, não é mais pela lei, porque a lei não está mandando mais nada. Nós estamos presos por causa de um psiquiatra, por causa de um psicólogo e por causa de um assistente social, que diz que nós não temos tem uns caras que falam bonito, hein? para reentregar a sociedade. Pausa aí. Ao passo... O que acontece nessa fita? Vamos lá explicar pra vocês. Até vou pedir, Fernando, depois pra você colocar esse corte lá no Instagram pra gente explicar. As leis de execução penal, elas foram instituídas, criadas lá no finalzinho da ditadura militar, ainda era governo Figueiredo, e já estava numa reabertura democrática, tá? A gente já estava nessa fase. Mesmo ainda sendo oficialmente uma ditadura, tá? E aí, por que esses presos eles sabem os números dessas leis e eles sabem debater isso daí? Porque eles participaram da formação dessa lei.
O secretário da época de justiça aqui de São Paulo, na época tinha esse tipo de secretário, era o José Carlos Dias, né? Ele criou grupos, né, chamados Comissões de Solidariedade, que debatiam a legislação para os presos. E esses presos ajudaram a criar as leis de execução penal, que era o que mostrava como seria o cumprimento da pena deles, garantia os direitos. E alguns desses presos que participaram eram presos que depois fundaram o primeiro comando da capital, Fernandão. Um deles era o Misael. O Misael, ele ficou muito famoso, né? Porque ele foi o cara que criou o estatuto do comando. Então ele participou, esses presos absorveram essas ideias e trouxeram para dentro do sistema. Na virada da maré, na Constituição de 1988, quando eles perceberam que as leis não eram respeitadas em relação a eles, o que começou a acontecer? Os caras começaram a se revoltar, entendeu? Aí em 92 foi o ápice, né, do negócio, o estopim, né, porque teve um massacre. Em 1993 acontece aquele em Taubaté, que é a formação do comando. Então você vê que esses presos eles já eram politizados nesse ponto, mesmo que eles falem algumas coisas assim, alguns jargões só e etc, mas eles já tinham essa visão. E em 1992, no começo do ano, eles já estavam totalmente sem expectativas em relação à legislação beneficiar eles em algum sentido. O senhor falou de pena de morte também, né? Ao passo que nós todos aqui somos filhos dessa sociedade, né? Quer dizer que eles criam esses, como eles dizem, esses monstrinhos que estão aqui, agora eles estão querendo matar, né? Sendo que o mal maior são eles que produzem, porque desde 1964, Revolução, tudo que aconteceu, o que aconteceu? Nossa sociedade está se degradando e o culpado disso são os meios de comunicação e as autoridades que deixaram chegar a esse ponto que está chegando, né? E hoje eles estão querendo nos caçar como nós somos uns monstros. Monstros não, porque os filhos deles também bem-vindos nessa sociedade, e se eles não consertarem as causas e combaterem só os efeitos, isso nunca vai ter fim. O senhor está entendendo? Ok, legal. Ok, obrigado. Serginho é sensacional, né? Quente aqui, de vez em quando se torna quente. Hoje é um dia quente. Quente a beça aqui, caramba. Bom, vamos continuar conversando aqui, direto da casa de detenção, com os detentos. A gente tem aqui uns 800 para falar a respeito da questão sexual. Quero saber... Pesado, hein? Isso, a sociedade lá tem alguns estereótipos, assim, do que acontece aqui no plano sexual. Se vocês veem as famílias, se é permitido vocês transarem de vez em quando com as mulheres que vocês deixaram lá fora, ou a coisa tem que rolar aqui dentro mesmo? Quem é que me diz um pouco a esse respeito? Olha a coragem do Serginho. Deixa passar, por favor. Deixa subir para ficar igual aqui. Vem. Eu quero saber por caso da canseira de 6 meses. Por acaso detentam uma esposa, se por acaso não dá certo, aí eles dispensam, entendeu? Quero saber por que dos 6 meses. Mas me explica direito, as pessoas não estão entendendo. Vocês podem ver as mulheres de quando em quando? Não, toda semana. Toda semana vocês podem ver as mulheres. Agora, as mulheres vindo, vocês têm condições de transar com essas mulheres ou não? Normalmente. Normalmente, aonde? No xadrez. Na própria cela? Na própria cela. Essa cela, ela chega a ter quantos detentos ao mesmo tempo? Não, no pavilhão que eu me encontro é o seu mesmo. É individual. Individual. Agora, como é que acontece quando os pavilhões, eles têm celas com mais gente... É o come quieto. A questão sexual, como é que é resolvida? Aí eu não sei explicar só moro no pavilhão individual. Pausa aí, mano. Ele não pode falar disso porque pode sugerir que ele esteja falando da mulher de algum preso, tá? Mas é o come quieto, que chamou o quieto. Os caras colocavam... Era uma beliche, né? De cimento. Os caras colocavam um lençol, e aí, né, acontece isso em várias cadeias. Mas o interessante é que quando começou a ter a visita íntima, os estudos dentro da cadeia, né, as violações e tal, elas cessaram. E os presos começaram a repudiar muito mais essa situação, porque assim, se a gente tem visita íntima agora, você trata de arrumar uma mulher. Se o cara era inicial na cadeia, ele tá enrolado. Se trata de arrumar uma mulher, você casa. E obviamente tinha que esperar 6 meses, se eu não me engano, de casamento, alguma coisa assim, ou de vínculo para poder fazer isso daí. Eu não sei se alguém vai falar mais pra frente, talvez alguém com mais moral na cadeia
possa dar essa letra pro Serginho sem arrumar qualquer BO. Pensa numa coisa, que esses presos eles estão falando para uma massa carcerária gigante, então qualquer coisa que sair da boca deles errado, a exposição é muito grande, né? Quem me explica? Alguém me explica essa questão aqui? Aqui se trata do problema é o seguinte. Nós arrumamos os lençóis, dividimos, nós moramos em 10 pessoas. Nós dividimos em cada parte. Cada um entra com a sua esposa, sem problema nenhum, normalmente. É isso, resolvida a questão. Questão da família. Quantas vezes vocês podem receber os familiares? É sempre aos finais de semana? É isso que eu gostaria de saber. Fernandão, pausa aí. Por que tá travando? É? Tem certeza? Tá, então depois corta essa parte aí, guarda essa parte pra você travar. Não, porque você perguntou lá atrás e eu não ouvi, esse foi o problema. Sobre a família, como é? Vocês recebem quantas vezes por semana a família? Uma vez? Uma vez por semana. Uma vez por semana. E eu gostaria também de deixar no ar também, essa pergunta vai valer também pro diretor, ou a direção da casa, que quando a família da gente entrar aí dentro, eles têm mais respeito com a família da gente quando vem visitar a gente, porque afinal, a nossa família não vai pagar pelo que nós fez. A nossa família não vai pagar por nós fez. Então eles têm mais respeito com a nossa família, para que também pausa aí. Que nós... Aquele senhor de cabeça branca que vocês viram, muito provavelmente é o juiz corregedor, tá? De execução penal, que tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Ele não é o José Ismael Pedrosa. José Ismael Pedrosa vai aparecer daqui a pouco, que era o diretor que estava no massacre do Carandiru e depois foi executado pelo comando mais pra frente, no início dos anos 2000, tá? Pense mais um pouco. Peraí. Pronto. Eu peço para ele ter mais respeito com a família da gente quando entra aí dentro. Meu pai tem 77 anos, minha mãe 67. Eles entram aí dentro, eles bagunçam com a família da gente, como se estivesse mexendo com qualquer um cachorro no meio da rua, lá numa lata de lixo. Então isso daí vai acabar revoltando a gente mais aqui dentro da cadeia. E a gente vai saindo lá fora, vai sair revoltado. Então se eles têm mais compreensão com a gente aqui, a gente também vai ter mais compreensão com eles também. Que a nossa família não é obrigada a pagar pelo que nós fez, pelos atos cometidos. Porque afinal, só paga nós. Só nós, miserável e morto de fome, que não teve o privilégio de pegar numa caneta para estudar, nós paga por nossos atos cometidos. E os colarinhos brancos tá lá em cima deitando, enrolando e ninguém fala nada. Certo? Só isso, obrigado. Sobre a nossa visita, nós temos durante um mês, é no domingo, no outro mês é no sábado. Queríamos saber se sobre o projeto que está aí da visita nossa, ser das 8 da manhã às 15 horas, se vai ser aprovado realmente isso, porque nós estamos esperando uma resposta que até agora acho que está sobre a mesa. Queremos saber sobre isso. Ok, tá ok. Bom, agora eu também quero saber algumas coisas legais que rolam aqui. Que cursos existem aqui que são dados? Hein? Quem é que me responde? Alguns cursos que são dados aqui. Por favor, fala. Curso nenhum eles não dão aqui. O que a gente tem aqui é a escola, certo? E além disso, o detento vai até o supletivo. E além do supletivo não teria uma sequência. Quer dizer, preferia ter um curso profissionalizante. Mas isso não existe na casa de detenção. A gente faz tampinha, mas não vai trabalhar lá fora para fazer tampinha, certo? Então deveria de dar um curso profissionalizante para que o detento saísse e saísse já com o emprego na mão. Tá ok. O problema é o seguinte, por que aqui não tem um curso de Senai que nem na penitenciária tem? Porque aqui só tem um curso profissionalizante, é de juiz de árbitro, né? Por que eles não abrem as portas para um curso que nem do Senai, para a gente acima ter o nosso tempo ocupado em coisas boas, certo? Que nem o curso de torneiro mecânico, auxiliar de mecânica, enfim, outros cursos, que nem o Senai tem, que nem na penitenciária tem. Teria que ter esse curso aqui, porque a gente preenchia o nosso tempo trabalhando, enfim, né? Tá legal. Bom, eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui. Eu já entendi a opinião de vocês a respeito do presídio, da casa de detenção, da questão da pena de morte. Como é que, na opinião de vocês, as pessoas que cometem delitos, o que deveria acontecer com essas pessoas? Hein? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês aqui. Tem alguém que responda, por favor? Por favor, chega aqui, porque aqui está meio difícil. Fala.
Eu creio que toda pessoa que comete delito, ela tem que pagar. Mas agora eu queria saber por que você comete um delito, como no nosso caso, de todos, até o Papa fica sabendo. Agora uma remissão de pena, ninguém age. Acho que isso daí também teria que funcionar automaticamente. Porque se a gente trabalha, é um dia remido da pena. De 3 dias a gente ganha um dia. Isso daí não acontece. Era isso que eu queria saber. Perfeito. Fala. O problema é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. E você havia dito ali o seguinte, que o preso, né? Por que existe a sociedade que está pedindo a pena de morte para preso, certo? Agora então eu vou dizer o seguinte, a sociedade, ela imprime a própria característica dela em nós acusados, certo? Quer dizer, o meio social, ele, pela vez dele, ele é a impetuosa caudal da criminalidade, né? A influência econômica, ela já predomina na criminalidade, entendeu? Agora eu digo o seguinte, existe assistente social, psicólogo, que chama o preso lá para fazer o exame de CTC, né? É o Instituto Criminológico. Então, a partir do momento que ele chama o preso lá, ele conversa com o preso e durante 30 segundos ele já sabe se o cara está em condições de voltar a fazer parte da sociedade. Pode isso? Ok, tá certo. É pouco tempo mesmo para que Paulo, você possa definir. É que na cabeça dos caras, o que acontecia depois da LEP é que para você conseguir os benefícios, você tinha que passar por um exame criminológico, né? E aí os caras fizeram o centro criminológico, que fica ali do lado do Carandiru, da penitenciária do estado, no complexo carcerário do Carandiru, tá? Do lado da casa de detenção. E aí precisava passar por esse, poucos presos eram aprovados nisso daí e não conseguiu certos benefícios, tá ligado? Pode continuar. O caráter, a personalidade ou qualquer coisa nesse sentido. Bom, quem mais tem coisa a dizer? Chega mais, por favor. Vamos lá, fala. Dependendo só do CTC para ir embora, e já faz mais de 2 meses que eu fiz, e até hoje nada. Por que a demora do CTC? Se eu só estou dependendo disso para ir embora. Então explica melhor, CTC é sigla de quê? É o exame CTC. O que é CTC? Alguém sabe? É criminológico. É o exame criminológico. Isso é para avaliar se eu estou... Condições de sair ou não? Sair ou não, certo? Esse exame é feito por um psicólogo, por um assistente social? Um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e um psiquiatra, certo? E o meu já faz mais de 2 meses que eu fiz e até hoje não tive uma definição, certo? Eu só estou dependendo disso para ir embora. Então agora, não só eu, como muita gente aqui. Você faz um exame, vale por 6 meses. Mas só que o meu já faz 3 meses quase que eu acabei. Aí sobe por fora. Para julgar, demora 3, 4, 5 meses. Aí o juiz fala que não vale mais porque já venceu o prazo. Qual que é essa demora? O problema dessa demora? Ok. Está registrado aqui. Agora é o seguinte. Quero citar uma questão que é delicada mesmo. Que é delicada, mas eu gostaria de saber se tem alguma resposta. De que jeito vocês poderiam me responder. Que é a questão das drogas, não é? O que a gente tem como informação é que, eventualmente, se entra, a droga existe aqui, e eu queria saber de vocês, o que é que vocês teriam a nos dizer a esse respeito? Vem aqui, garoto. A droga existe aqui, mas só para quem consome. Está entendendo? Ela existe sim, mas são poucos os que se consumem. Tá? Só isso que eu tenho a dizer. Ok, vamos lá. O que eu quero falar aqui, que eu sou um preso lá do Norte-Nordeste, cometi um homicídio lá e estou preso aqui na cadeia de São Paulo, sem ter cometido nenhum homicídio aqui dentro de São Paulo. Minha bronca é lá do interior, por qual motivo que eu estou preso aqui? Já é. Ok, esse é o registro. Quem tem... Chega mais, por favor, para falar. A droga aqui dentro da detenção é uma forma que nós temos para tranquilizar todos, certo? Se não fosse ela, isso daqui seria um tumulto geral. Aí defendendo a erva. Nós usamos droga aqui dentro, certo? Para ficarmos mais tranquilos e tirarmos nossa cadeia na moral. É isso. Legal. Muito bem. Programa Livre vai dar um tempo. Próximo bloco, Sula Miranda. Até já.
E aí, a gente tá voltando ao vivo aqui, direto da Casa de Detenção de São Paulo. Sei lá quantas pessoas tem uns 800 detentos aqui. Antes da gente passar para a parte musical, eu queria registrar que veio nos visitar aqui ao programa e a vocês, a madrinha de vocês. A Rita, será? Ah, ela aí, ó. Pausa, Fernandão. A Rita Cadillac tinha uma relação muito importante com os presos. Ela tinha um vínculo muito importante com os presos. No momento que nem visita, muitas vezes nem visita existia nos anos 80 ali. Ela era uma pessoa que ia lá como mulher e tal, e ficava no meio dos presos e nunca foi desrespeitada, tá? Tipo assim, às vezes aconteceu uma coisa ou outra, mas os caras foi chamado a atenção muito fortemente. Então a Rita Cadillac foi muito importante pra história do Carandiru no final dos anos 80 e início dos anos 90 aí. Pode passar, Fernando. Tudo legal, Rita? Tudo bom, Serginho? Quantas vezes você já veio aqui? Perdi a conta. Ela é legal, ela faz uns shows bacanas aqui, faz. Brigadão você ter vindo, viu? Obrigado você, eu tinha que vir, né? Pelo menos eu tinha que vir dar um apoio um pouquinho só pro pessoal aí. Daqui a pouco você faz uma pergunta pro Dr. Pedrosa, tá? Agora, a parte musical do programa Livre, na guitarra e no vocal. Pessoal, a gente teve que cortar a parte da Sula Miranda pra gente não ter problema com direitos autorais por causa da música, tá? A gente não sabe direito se vai ter problemas com direitos autorais ou não. A gente prefere cortar, mas era a Sula Miranda cantando, tá? E assim, os presos estavam se divertindo e tal, só pra vocês saberem. Pode passar, Fernando. Tudo legal, né? Tudo jóia, tudo maravilhoso. Prazer enorme estar com vocês. Bom demais. Obrigada. Bom, a partir de agora, vamos ver se eles têm perguntas a fazer a você aqui. Vamos lá. Quem tem perguntas a fazer a Sula Miranda aqui. Sula Miranda, você é casada? Não. Olha aí você é louco, mano. Autógrafo dela aqui pra você. Também toma um garoto. Eu sei que garoto aqui é outra coisa, mas tudo bem. Perguntas, eu já tô aí. Perguntas aqui pra Sula, fala. Sula Miranda, você teria um caso com o ex-detento, mesmo sabendo que ele é ex-detento? Olha os caras, mano. Acredito que sim, se ele tivesse numa boa, a gente pudesse começar uma vida nova, eu acho que é uma pessoa como qualquer outra. E o principal de tudo é o amor. Toma um garoto e um autógrafo, distribuindo autógrafos aqui da Sula, fala. Qual a sua cor preferencial? Cor de rosa. Toma um autógrafo da Sula. Mais perguntas aqui pra Sula, vamos lá. Quantos anos ela tem? Quantos anos você tem? 28. 28, tá bom pra você? Obrigado. Tá bom? Essa idade tá boa pra você? Tá, não tem profundidade não. Tanto faz, né? Toma um garoto Tá passando rodo. um autógrafo da Sula. Ó, pausa aí, mano. Vamos ver aqui. Você vê, a garoto tava patrocinando os caras. Aqui não é fala de crime, ninguém quer patrocinar a gente. Ó, o Crown nervoso de escuro do cara ali, estiloso, Fernandão. Aviador. É, aviador do bagulho, mano. Vai, Olha a camiseta nos anos 90. É, mano, estilo colombiano, Pablo Escobar. Fala. Eu gostaria de saber da Sula se ela já teve, assim, algo em comum em relação ao amor e quantos anos ela tem. Anos ela já falou. Eu tenho 28 anos, tá? E realmente já fui muito feliz no amor, mas agora meu coração tá aberto e eu tô procurando um novo amor. Tá deixando os caras sonhar. Deixa eu ver, vem cá, vamos lá. Fala. Eu queria perguntar pra ela de onde que ela é, de que lugar, da cidade de São Paulo. De onde você é, Sula? Paulistana, aqui da capital mesmo. Pega isso aqui, que é um autógrafo meu e da Sula aqui. Quero saber se tem alguém que já foi caminhoneiro aqui, que é caminhoneiro. Quem é caminhoneiro aqui? A Sula Miranda era considerada a rainha do caminhoneiro. Dos caminhoneiros. A Sula é rainha de quem? Rainha dos caminhoneiros. Pois é, por que ela é rainha dos caminhoneiros? É porque era bonita, né? Bonita, né? E os caminhoneiros sabem o que é bom, né? Tamo um garoto também, um autógrafo. Vamos ouvir mais uma, Sula? Vamos lá então, vamos nessa, anúncio de jornal. Queria perguntar pra Sula quem é que levou ela a cantar música sertaneja, porque ela sendo de São Paulo, quem gosta de música sertaneja mais é esse povo da roça, porque eu quero cantar música Ué, sertaneja. mas só pode ter roça, Em malandro. primeiro lugar, porque eu gosto. E eu vivi a minha adolescência toda viajando pelo interior, porque eu já cantava antes num conjunto das Edson. Melindrosas. E viajava e gostei da música que eu ouvi e resolvi cantar também. Ô, Sula, tem um detento aqui que tá... Fala aí, o que você quer? Queria ganhar um beijo dela. Vem cá. Aí, Em nome pausa de aí. todos os detentos...
Eu acho que esse malandro foi cobrado depois, hein? Enfim. Ele tá com uma guia, acho, né? Da casa de detenção. Ué, chega aí, cara, calma. Deixa um pouco mais profundo aqui. Com licença, obrigado. Fala. Eu queria saber quantos filhos ela tem. Quantos filhos? Nenhum. Nenhum ainda, né? Ainda. Sei aqui, já vou. Eu queria perguntar para a Sula como que ela iniciou a carreira dela e o que ela sente quando ela está assim de frente ao público, assim, como esse público aqui. Eu comecei minha carreira, a carreira solo no ano de 86, lançando meu primeiro LP, que tem a música Caminhoneira do Amor. E eu realmente fico muito emocionada cada vez que eu posso me entregar para o meu público, cantar e trazer alguma coisa de boa, alguma mensagem positiva, alto astral. Ô Sula, você aceitaria um desafio de fazer um show beneficente para os aidéticos do nosso sistema? Com certeza, porque eu acho que a gente tem que estar lá fora, tem que poder fazer alguma coisa e contribuir de alguma forma. Com certeza eu faria. Vem cá. Queria que você me desse uma informação. Você sabe, assim, sem chutar, assim, o número de aidéticos que existem hoje na casa de detenção? Bom, a grosso modo, honestamente, que não sei informar, mas eu creio que esteja na ordem de 200, 300. Deixa eu ver, eu vou pegar esse mote aqui no meio, que existe o doutor aqui da casa de detenção. Cadê o Drauzio? Será que o Drauzio tá aí? Responder. O senhor tem esses números a respeito do número de aidéticos aqui? Contaminados nós temos cerca de 18%. 18%. Isso significa o quê? Nós temos mais ou menos... Pausa aí. 7 mil... Cara, 18% de presos. Quase 1.300 presos. É isso, né, Fernandão? 700 seria 10%. 20%, 1.400, os 1.300 presos. Bicho, uma população de 18% de pessoas infectadas é gente demais, mano. Pode passar, Fernando. 1.300, por aí. Uns 18% disso. Agora, como é que esse problema está sendo encarado pela direção no sentido de poder amenizar essa questão? Nós fazemos todas as sextas-feiras uma conferência com todos os presos, através do Drauzio Varela, que você conhece. O Drauzio. E usamos até videoclipe, etc. Então nós criamos todos os tipos de informações. E estamos lutando agora para que a partir desse mês nós fazemos, junto com a Secretaria da Saúde, a utilização do AZT. Perfeito. Muito bem. Perguntas para Sula. Ali, o cara tá secão já. Um tempão aqui. Fala. Eu queria perguntar para a Sula como que ela começou assim, ter todo esse ibope como a rainha do caminhoneiro. Quando é que apareceu essa rainha do caminhoneiro? Bom, isso começou no meu primeiro LP, que tem a música Caminhoneira do Amor, que foi a música que me projetou no cenário artístico da música sertaneja. E em função dessa música, os caminhoneiros me deram o título de rainha. Vamos ouvir mais uma, Sula Miranda? Vamos nessa, então. O que a gente vai ouvir agora? Estrada Fora, Vamos dos lá. caminhoneiros. Estando ao vivo aqui, direto da Casa de Detenção, com programa livre hoje, muito especial, ao vivo, sem combinação, para conversar agora com o Dr. José Ismael Pedrosa, que é diretor da Casa de Detenção. Tudo bem? Tá funcionando, velho? Alô. Isso, tá tudo bem. Bem, antes de mais nada, a produção e direção do programa livre agradece a direção da Casa de Detenção ter permitido que nós viéssemos aqui com absoluta liberdade, poder trocar ideias, para que nós que estamos lá fora possamos saber um pouco do que acontece aqui dentro e as pessoas que estão aqui dentro poder expressar suas ideias e fazer perguntas também ao diretor. Antes de mais nada, queria apresentar também o Vandeco Pipoca, que está sempre aí dando uma força a vocês aqui. Olha ele aí. Abraço para vocês, obrigado. Vamos lá então, começando as perguntas. Tem perguntas? Eu posso perguntar, sim. Bom, eu agora, há quase um ano, eu me tornei cristão. Eu queria perguntar ao doutor Pedrosa qual a importância que ele reputa ao trabalho evangélico no cárcere. Bom, eu agora, há quase um ano eu me tornei cristão. Eu queria perguntar ao Dr. Pedrosa qual a importância que ele reputa ao trabalho evangélico no cárcere. Qual a importância que ele reputa ao trabalho evangélico no cárcere.
Meu caro Wagner, você sabe, você conhece a minha intenção, a forma da nossa administração. Eu acho que o trabalho do cárcere, toda a religião é muito importante. Não só o trabalho evangélico, como todas as seitas que temos aqui em cada detenção, só contribui para uma boa administração, em benefício de vocês, até diria, até de seus familiares. Ok. Deixa eu arrumar a questão do microfone aqui, doutor Pedrosa, que está meio difícil aqui. Fala. Eu queria perguntar para o diretor, em 86, faz 10 anos que eu estou aqui, minha pena é 14 anos, e eu estou pedindo um pedido para penitenciário e não consigo desde 86. Eu queria ver se eu pudesse me ajudar, nessa que eu não tenho ninguém para mim, por favor. Ok. Ô, doutor Pedrosa, assim como o caso desse detento aqui, nós fizemos uma pesquisa aqui e que mostrou que muita gente tem uma situação judiciária já resolvida, mas o Estado não os coloca na rua. Esse é um exemplo. O que é que a direção da Casa de Detenção tem a dizer a esse respeito? Serginho, se eu entendi bem, o pedido dele foi uma transferência para a penitenciária do Estado. E essa transferência, para qualquer que seja os presídios, nós não dificultamos. É um pedido que procede dele e nós encaminhamos autoridades que vão ver a condição de ter vaga ou não. Só que ele está pedindo especificamente a penitenciária de São Paulo. Eu não acredito que tenha vaga. Mas você pode, se não fez ainda, faça o seu pedido que nós encaminharemos ao setor competente. Ok, ainda seu microfone não está legal aqui. Não está. Deixa um pouquinho mais pro fundão aqui. Deixa pro fundão. Deixa no fundão aqui. Quem quer falar? Vem para cá, vem falar aqui. Rapidinho, por favor. Gostaria de perguntar o que ele poderia fazer para, por exemplo, a mim, eu ganhei minha cadeia 5 meses atrás e me encontro preso ainda, certo? O que ele poderia fazer pela minha pessoa? Ok, agora eu também gostaria que a gente também abordasse outras questões. As questões individuais eu sei que são importantes, mas nós estamos lá fora também querendo saber o que vocês têm a perguntar sobre a vida de vocês em relação a ele. Gostaria que o senhor respondesse agora, doutor. Bem, eu não sei o que lá aquele detento referiu ao ganhei a cadeia. É muito comum você dizer que o preso tem a pena vencida, mas na verdade ele tem o direito de preitar um benefício. É uma condição que ele vai ter de preitar um benefício e não uma pena vencida. Porque eu tenho certeza que na casa de detenção não tem nenhum detento com pena vencida com situação definida. Ah, para, Pedrosa, pelo amor de Deus, mano. Estão falando que tem, doutor. Olha, aliás, essa minha afirmativa, dá licença, por favor, silêncio. Vamos ouvir o doutor Pedrosa. Aliás, a minha afirmativa, eu sabia que ia provocar esse tumulto. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: muitos detentos têm, às vezes, a sua situação definida em determinados processos, mas tem outros que depende ainda de alguma avaliação. Doutor Pedrosa, peraí, eu queria uma opinião sua sobre a pena de morte. Saber que o senhor é a favor ou contra a pena de morte? Serginho, eu acho que a pena de morte poderá ter até seus aspectos intimidatórios, mas eu, particularmente, até por questões de ordem religiosa, sou totalmente contrário à pena de morte. Mesmo porque eu tenho certeza que os nossos órgãos não estão preparados para a aplicação desta pena. E além do que, a pena capital não resolveu em outros países. Eu não acredito que venha resolver o problema no Brasil. Ok, vamos lá para mais uma pergunta aqui, fala. Senhor diretor, teoricamente sabemos que os estabelecimentos penais ligados à rede Coesp têm como objetivo ressocializar o indivíduo preso à sociedade. Este órgão, outros órgãos da justiça e até pela própria sociedade somos considerados reeducandos. Convivemos aqui com os agentes penitenciários no decorrer do cumprimento de nossas apenações. Nesse sentido, gostaria de saber se esses agentes, para ingressar no sistema, recebem instruções, orientação psicológica e qual o grau de escolaridade exigido para que possam exercer o cargo.
Olha, realmente existe um concurso público, existe um estágio probatório e precisa sim o primeiro grau. Acontece que os nossos... Bigode manja falar, hein? Que a grande maioria dos nossos funcionários os atende bem. É lógico que eu não vou esperar que 100% da nossa administração seja aos moldes do que nós pretendemos que seja. Vocês vão de convir que nós vivemos aqui, de certa forma, um ambiente de integração. Eu posso olhar nos seus olhos dia a dia, como vocês olham nos meus dia a dia. Então nós temos tido, de uma certa forma, uma integração na casa de detenção. Eu diria que nunca a casa de detenção foi aberta a todos que nos procuram, à imprensa, às autoridades, aos alunos, aos seus familiares. Você vê, esse programa é um programa inédito em presídios. Eu jamais esperava que no presídio pudéssemos ter um programa como estamos tendo hoje. Vocês nos interpelando, nos inquirindo, é lógico que cadeia não é bom. Nenhum de vocês estão satisfeitos aqui. Por tudo que fazemos, ainda não é o necessário. Que vocês almejam o quê? É a sua liberdade. E isso nós temos lutado para que ocorra. Mas muita coisa não sai como a gente quer, até como vocês querem. Mas temos nos empenhado para que isso ocorra da melhor forma possível. Que vocês venham sim ter a liberdade o quanto antes, mas de uma forma legal. Estou com a pena vencida. O senhor, como o apresentador do programa, eu queria levar ao conhecimento do senhor e dos demais detentos que aqui se encontram, que tanto eu como mais alguns que talvez encontrem aqui também, eu me encontro com a pena vencida há 45 dias, completam hoje. Então eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir a ajuda desse diretor. Queria saber dele o que poderia ser feito, tanto por mim, como por muitos detentos, por alguns detentos que se encontram com a pena vencida. Olha, a coisa que mais nos preocupa na casa de detenção é o problema pena vencida. E isso nos seus próprios pavilhões, vocês têm as assistências judiciárias, que é um órgão intermediário entre vocês e nós. O Pedrosa tá se enrolando aí, mano. Tá na neurose, esse cara tá na neurose. Ok. Que nesse órgão mesmo, eles poderão nos passar o nome das pessoas que dizem ter a pena vencida. Que eu terei um imenso prazer, porque o nosso relacionamento com as autoridades, em especial com os juízes das execuções criminais, é um relacionamento muito bom em benefício de vocês. Pena vencida nós comunicamos de imediato, por telefone. E se vocês querem saber, até quando uma pena está prestes a ser vencida, nós comunicamos ao juiz, olha, comunica a Vossa Excelência que conforme os nossos assentamentos, a pena de determinada fulano deverá vencer tal dia. É apenas no sentido de um alerta, para que as coisas saiam realmente no mesmo dia. Fala. Doutor José Ismael Pedrosa, aproveitando essa palavra que o senhor bem colocou aqui a respeito do bom relacionamento desta casa com o juiz da vara de execuções, há tempos atrás eu toquei numa tecla aqui, mas parece que tornou um eco no deserto. A respeito das faculdades de direito que têm ingressado aqui constantemente, da possibilidade de nós fazermos aí um convênio, uma coisa parecida, para mais fortalecer o andamento das pastas dos companheiros que, infelizmente, são demoradamente para chegar até a vara de execuções. Quais são essas possibilidades? Ô César, eu quero adiantar você, eu acho que você e muitos presos que nós temos um contato mais direto, você é um deles, que a casa de detenção hoje temos praticamente zerado os pedidos de vocês com relação à progressão de regime, a PAD, a qualquer outro benefício que vocês pretendem. Porque nós temos aqui funcionando hoje 5 equipes em vistas da 6ª equipe que vai ser criada por esses dias, e nós estamos distribuindo para os profissionais cerca de 100 pedidos de vocês, 100 petições, 100 pastas a ser montadas quinzenalmente. Então isso daí já é um grande crescimento da casa de detenção, porque nós não tínhamos nenhuma equipe. Hoje nós já contamos com 100, ou melhor, com 5, 6 a ser preenchida por esses dias, e a nossa pretensão são muito mais equipes. E com isso nós vamos fazer os nossos exames aqui mesmo na casa de detenção. Não vamos pretender que sejam feitos em outros locais.
Vocês reclamam de todo exame. O exame criminológico tem uma norma, porque o exame é feito, em especial, por um psiquiatra, por um assistente social, por um psicólogo, e a nossa equipe que vai avaliar o trabalho de vocês, o comportamento e tal. Então, é um conjunto de coisas. Agora, quero adiantar, os exames na casa de detenção não estão atrasados. E digo outra a vocês. Hoje mesmo eu estive no Conselho Penitenciário, conversei com o presidente, Dr. Silvio Tavares, que nos afirmou, lá não está parando nada com relação aos processos da casa de detenção. O juiz das várias execuções também tem tido eles, pessoalmente, todos eles, sem exceção, uma grande vontade com os problemas, de resolver os problemas da casa de detenção. Quinta-feira passada, o doutor França, que é o atual juiz corregedor, juntamente com o doutor Fernando Torres, estiveram aqui na casa de detenção, visitaram alguns setores, porque o tempo não foi suficiente para ir em todos os pavilhões, mas prometeram voltar o mês que vem. E nesta passagem aqui pela casa de detenção, ele se inteirou sim, porque ele é um juiz que começou esses dias na várias execuções, como seu corregedor titular, está muito interessado em resolver os problemas, que não são fáceis. O problema não é individual, porque pelos juízes nós estaríamos felizes, vocês estariam com seus recursos todos julgados, possivelmente em liberdade. Acontece que o problema é estrutural. Eu tenho a impressão que o governo tem que aplicar um pouco mais de dinheiro na vara das execuções criminais. E isto eu entendo. Agora, boa vontade deles sim. Tanto é que o doutor França, ao sair daqui, levou os nossos problemas e logo no outro dia, por volta das 18 horas, ou melhor, no mesmo dia, na mesma quinta-feira, ele me ligou falando que tinha deferido 46 pedidos de semiaberto e já temos ordem para remoção. Se não foi feito ainda, porque estamos dependendo, quando vem a autorização, nós temos que checar e ver se realmente o preso está em condições de receber aquele benefício, porque muitas vezes lhe é concedido o benefício, mas eles têm um outro problema, pendência de outros problemas. É isso que eu gostaria, que a população prisional esteja conscientizada das nossas dificuldades, e que muitos às vezes reclamam que seus processos estão parados. Eles esquecem também que muitas vezes a razão não é nossa, a culpa não é nossa, e sim de vocês fazerem até pedidos inadequados. Isso dificulta até o julgamento, atravancando a vara das execuções criminais. Doutor Pedrosa, conversando com os detentos na primeira parte do programa, houve uma reclamação muito forte em relação ao tratamento dos familiares aos finais de semana. Eu queria que alguém especificasse melhor isso aqui. Pausa pra mim. Ó. Sergio Groisman é espetacular. Talento de sobra, competência, sem medo de falar, sem se enrolar, com carisma só dele. Ó, Serginho, se você estiver assistindo e ver isso aí, parabéns, meu irmão. Tu é muito bom no que faz. Sei que é até redundância falar isso. Gostaria de saber por que a nossa família é maltratada um pouco lá fora, eles não tratam mais um pouco melhor a nossa família. Ô Serginho, eu lamento essa queixa, porque não é norma da nossa administração maltratar a quem quer que seja, muito menos o detento, que dirá a sua família, que não tem nada a ver. É norma sim, eu receber... É norma sim, eu receber seus familiares às terça e quinta e todas as vezes que eles me procuram e tratá-los da melhor forma possível. E esse tratamento que eu pessoalmente costumo dar, eu procuro passar também aos nossos colegas. Agora, se um caso isolado, um ou outro, eu lamento que isto ocorra. Nós vamos tentar sanar, mas lamentavelmente, graças a Deus, tenho certeza que não é a norma da casa. Outras perguntas, quem tem outras questões aqui? Deixa eu ver aqui. Fala. Eu queria dizer o doutor Pedrosa, porque a minha tia, eu tenho 3 primas pequenas, e eu tirei um pedido de autorização, o chefe de disciplina lá do pavilhão, lá ele até assinou, mas só que eu trouxe na diretoria aqui, e eles não assinaram, ficaram de encaminhar essa semana, não foi encaminhado. Então eu queria saber o porquê ele então não autoriza essas crianças entrar, que fica lá na frente, lá na rua. Ok, eu vou pedir de novo para que a gente tente fazer as questões mais gerais, assim, para interesse geral. Doutor Pedro. Olha, eu quero responder a você que é um fato isolado. Não é proibido que criança adentre a casa de detenção, desde que acompanhado pelo seu responsável. No seu caso, você pode reiterar seu pedido, que eu vou verificar diretamente, porque não há impedimento que menores os visite, desde que acompanhado de pessoa responsável. Fala. Serginho,
Eu gostaria de pedir encarecidamente ao nosso diretor que eu, sendo como um detento que pertence a essa casa, e por hora, a minha pena imposta pela justiça, ela já foi expirada. Portanto, mano, os caras querem saber da fita deles. Desse departamento da casa de detenção, que nós denominamos de setor, que seria o setor de liberdade, né? Eu, segundo, informei a eles que minha pena haveria vencido. E eles me informaram que a execuções criminais, cita-se que a minha pena expira no dia 25, correto? Do 8 de 92, sendo que não é verdade. Ela já se expirou agora no dia 3 de abril, ou seja, melhor dizendo, dia 4 de abril. E, portanto, eu gostaria que o nosso querido diretor poderia, talvez, se interceder por mim, para que a mesma seja, entendeu? Providenciado o alvará de escritura, e ou seria fazendo uma retificação de cálculo de pena nas execuções criminais. Ok. Meu caro, alô, o seu caso poderá sim ser verificado. Agora, nós nos atemos aos nossos assentamentos, mas consultamos sim, porque a decisão não é nossa, não é dos nossos assentamentos, e sim da Vara das Execuções Criminais. Ela é que é o órgão competente para a expedição dos alvarás. E eu garanto a você, um alvará expedido, checado por nós a sua veracidade, você não ficará uma hora a mais aqui na casa de detenção. Eu sei perfeitamente que 1 minuto preso indevidamente é muito difícil para a pessoa. Então não é nossa pretensão que ninguém fique preso nem sequer 1 minuto indevidamente. Bem, antes de mais nada, boa tarde, doutor Pedrosa. Boa tarde. Antes de mais nada, antes da minha pergunta, eu gostaria de fazer uma observação. Eu acho que questões individualistas não devem ser discutidas, e sim as questões da coletividade carcerária, de todo o sistema prisional. Agora vamos à pergunta. O nosso augusto diretor declarou que é o seguinte, que por questões religiosas ele era contra a pena de morte, mas que ela tinha suas circunstâncias intimidatórias. Muito bem, a maioria das pessoas que caem na malha do crime são pessoas habituadas a arriscar as suas vidas desde os 13, 12, 14 anos de idade. Isso vem de uma manipulação social muito profunda, muito escassa. A casa de detenção é o complexo penal de maior porte do sistema penal brasileiro. Ele não é todo o sistema penal, mas é grande parte dele. Portanto, grande parte dos problemas carcerários, infelizmente, cai sobre os ombros do doutor Pedrosa. Como operário desse sistema, por que ele não reivindica, junto a muitos legisladores demagogos, um investimento mais pesado na reintegração social, nas pesquisas criminológicas, dentro das causas criminológicas que assolam cada elemento que está aqui nessa sala? Pô, o negão fala bem pra caramba, hein, velho? Porra! Eu entendi completamente a sua pergunta. Até justifico as pessoas mais afoitas que queiram falar dos seus assuntos pessoais, porque cada um quer cuidar da sua vida. Mas você falou muito bem, como aqui é um programa que deve ser extensivo à coletividade, os problemas gerais da casa. Olha, e ressocialização é isso que nós estamos fazendo aqui na casa de detenção. Colocando vocês direto com todos que nos visitam, a parte esportiva, a parte de lazer, mas um ponto mais alto, que é o trabalho, a disciplina, a ordem, o respeito. Vocês têm feito para que isso ocorra na casa de detenção, que a gente tenha continuidade, de poder continuar convidando autoridades, a imprensa, pessoas do meio artístico, para continuar esse trabalho que tem sido o engrandecimento da casa de detenção. Vocês vão convir que antes casa de detenção tinha uma imagem negativa, totalmente desgastada. Se falava em imagem em casa de detenção, falava assim, barril de pólvora, explosão, vocês violentos, vocês assaltando aqui dentro da casa de detenção. Hoje a imagem melhorou muito, tem melhorado nesses últimos anos. Há um dado que eu quero deixar bem patente a vocês, é a violência na casa de detenção, praticamente zerou, porque o ano passado tivemos um único caso de homicídio aqui na casa de detenção. Isso para nós não é gratificante só para a administração, é para vocês, para seus familiares. Um caso de homicídio. Que até
tem mais confiança na administração, mais confiança e mais segurança em vocês estando aqui. Eu desejo que esse ano, que ainda não tivemos nenhum homicídio, que também venha ter o final do ano com estaca zero. Isso aí já é uma conscientização do respeito. No final do ano teve 111 mortes na mão da polícia dentro do presídio, em outubro, 2 de outubro de 1992. Olha só como é que é os baratos, né? Muito louco isso daí. Pode passar, Fernando. O respeito que vocês estão tendo, não para com a administração só, o respeito à vida humana, seus companheiros, a conscientização do respeito de um ao outro, o respeito mútuo que a administração está tendo para com vocês, dentro de uma ordem, disciplina e trabalho, que o trabalho hoje, com esse instituto feliz, que foi o Instituto da Remissão da Pena, com cada 3 dias que vocês trabalham, vocês diminuem sua pena. Eu lembro que antes o preso saía da cela apenas para gozar de alguns benefícios, não para trabalhar. Hoje sim, ele sai para trabalhar, para estudar, para se educar e para ressocializar, que é nosso lema, é a nossa vontade, é nosso desejo, é o desejo da nossa administração. Com todas as dificuldades que temos tido, nós demos um grande avanço à Casa de Detenção. Um avanço dela está hoje conhecida de uma forma diferente. É isso que eu peço a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que continue nos dando essa tranquilidade, de eu poder falar com vocês, que não estão satisfeitos porque estão presos. Eu ficaria até muito triste se vocês aqui na Casa de Detenção dissessem que estavam bem. Então não estão bem não, como não estão muito bem, nem nós que aqui trabalhamos. Bem, infelizmente em relação a esse bloco, o tempo acabou, mas a minha sugestão, doutor Pedrosa, é que esse programa que colocou, não sei se pela primeira vez, mas publicamente pela primeira vez, a direção da Casa de Detenção, juntamente com os detentos, aconteça mais vezes. Pelo que eu senti, os detentos têm muito o que dizer, têm muito a perguntar, têm muito a reivindicar. Então espero que hajam mais oportunidades de uma conversa direta, porque só assim as coisas ficam claras e as pessoas que estão aqui digam e possam dizer aquilo que sentem e o que pensam. Serginho, eu quero adiantar a você que o nosso trabalho é de campo e dia a dia nós conversamos e eles reivindicam diretamente comigo, com a nossa equipe, e eu estou sempre à disposição deles. Agora, como o tempo é curto, eu quero agradecer a você, ao SBT, a você, Serginho, em especial, a sua equipe, a Márcia, que não mediu esforço para que esse programa pudesse ser realizado, que ela está convivendo conosco há cerca de uns 15 dias para que tudo isso ocorresse. Então eu devo muito a vocês essa oportunidade que nós estamos tendo de mostrar o lado positivo também da Casa de Detenção. E quero aproveitar a oportunidade também de agradecer aos meus companheiros, aos meus colegas, a todos que contribuíram para que isso ocorresse nessa perfeita ordem. E vocês, reeducandos, mais uma vez demonstraram que tratam com carinho e respeito a todos que aqui visitam. Muito obrigado pela contribuição de vocês por essa forma. Programa Livre tem Sula Miranda. E quero, dá um tempo e volta. Quero também, não poderia deixar de esquecer de agradecer a Rita Cadillac, ao Vandeco Pipoca, que tem contribuído muito para com a nossa administração. Volta já! Eu acho que já foi, viu, Fernandão? Vamos ver se tem mais alguma coisa aí mais pra frente. Ah, não, tem. E aí, voltando ao vivo aqui da Casa de Detenção de São Paulo, com o Programa Livre. Esse aqui é um dos trabalhos que os detentos fazem. Tem muito corintiano aqui. Tem São Paulino aqui, tem palmeirense aqui, tem santista, tem tudo aqui. Bom, a gente tem pouco tempo. Vamos aos últimos recadinhos rápidos aqui. Quem tem recado a dar aqui? Fala. Eu quero dar um recado a Sua Excelência, o Governador do Estado, ao excelentíssimo senhor Dr. Luiz Fleury Filho, e ao excelentíssimo senhor, o secretário de Segurança Pública, o Pedro de Campos, que eles percebam que hoje a Casa de Detenção já é um instituto de reeducação e que olhem para o egresso com um pouquinho mais de carinho, que dê um pouquinho mais de atenção no que diz respeito à assistência social, ao egresso, ao elemento que é colocado em liberdade, por incrível que pareça, a 1, 2 horas da madrugada numa avenida, como essa Avenida Cruzeiro do Sul. Uma coisa que eu acho muito errada, que o homem deve ser colocado em liberdade com um apoio social, com uma assistência social. O que, infelizmente, hoje o Estado não faz pelo homem que é colocado em liberdade. Propriamente dito, ele é empurrado de novo ao crime. Ok. Bom, é o seguinte, eu tenho uma pergunta final a fazer a vocês, que é o seguinte. Qual é a opinião de vocês sobre a questão dos menores infratores? Eu sei que existiam menores infratores... Épocas da promulgação do ECA. Aqui,
Qual a opinião de vocês? A sociedade, existem, não é a sociedade, existem setores da sociedade que querem diminuir a idade da responsabilidade jurídica para 16 anos. O que é que os detentos da casa de detenção dizem? Eu acho que ele já tem que dar mais apoio para os menores em termos de escola, alimentação, moradia, muitas coisas que levam isso ao menor entrar na criminalidade. Eu gostaria de dizer a respeito disso que os pais que colocam filhos no mundo deveriam ser mais educados, receber uma educação a respeito disso. Colocar filho no mundo é uma grande responsabilidade e tem que ter condições de criar essas crianças. Se hoje existem tantas crianças abandonadas, é porque existem muitos pais que não têm condições de cuidar dos seus filhos. Essa é a grande realidade. Bem, o nosso tempo está acabando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês. Acabou. Agradecer a vocês o fato de terem feito esse primeiro programa ao vivo, direto da Casa de Detenção. Espero que outros tenham, que a gente possa falar, refletir. Boa sorte. E que um dia vocês possam fazer um programa livre, ok? Agora, com vocês, Sula Miranda. Aí, pode pausar, Fernando. É isso, galera, é isso. E esse foi o vídeo, muito massa, muito interessante. Serginho é muito bom no que faz, conduziu muito bem. Isso só prova o profissionalismo dele de conduzir um programa que tem a Paola Oliveira e, sei lá, Diogo Nogueira e um programa de cadeia, sacou? Coisas completamente diferentes e tal. É interessantíssimo, eu acho que foi bem legal. Deixa aí os comentários de vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, fui, valeu, até uma próxima.